Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Verdazo. Eu quero apresentar para vocês o convidado desta semana, que vai falar de um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Está aqui comigo o gestor esportivo Andrés Montano. Tudo bem, Andrés? Tudo bem, Conrado? Beleza? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Vamos deixar bem claro que o nome é Andrés, embora escreva igual, fala diferente. Não é nome de gambá, é Andrés. Palmeirense, né, Andrés? Palmeirense, palmeirense. O Andrés está aqui para falar sobre um conceito cada vez mais presente no futebol global, no futebol moderno, no melhor sentido da expressão futebol moderno. Existem algumas empresas desenvolvendo sistemas de apoio à administração técnico-esportiva de um time profissional de futebol. Esses softwares, esses sistemas, eles visam dar uma série de informações. Estamos na era da informação, todos sabem. Então, o objetivo principal é dar informações aos profissionais do futebol. Então, é para isso que eu trouxe o Andrés, que é um especialista no assunto, o Andrés, que é especialista no assunto, para falar sobre todas essas informações que podem chegar aos clubes. Andrés, existem já várias empresas trabalhando para isso, vários softwares desenvolvidos diferentes, são semelhantes entre si, mas cada um com uma característica, né? Isso, correto. São vários softwares. Na realidade, são informações estatísticas, né? Então, assim, isso começou já há bastante tempo, já existe há muitos anos. Ficou mais famoso, veio a público, quando foi feito aquele filme Moneyball, né? Que na verdade era um Contando, filme sobre beisebol, né? filme sobre beisebol, isso. Mas o Contava. conceito, Isso, o conceito é o mesmo. Então, no filme, o gerente geral do time lá, o Oakland Athletics, né, da liga de... Oakland A's. Exatamente, isso aí. Da liga de beisebol dos Estados Unidos. Então, eles precisavam montar um time, né, uma equipe competitiva, e eles não tinham recursos suficientes. Então, é uma história verdadeira, verídica. Então, ele montou uma equipe, desenvolveram modelos estatísticos, e eles analisavam os jogadores baseado nas estatísticas. Então, eles sabiam os jogadores que não custavam tão caro quanto os astros, mas tinham desempenhos estatísticos bons. Então, eles montaram uma equipe, né, competitiva de acordo com os modelos estatísticos, sem gastar muitos recursos. E o time conseguiu uma sequência histórica de vitórias e tal. Então, aí ficou bastante famoso com o filme. O conceito de estatística no esporte, então, existe já há bastante tempo. Na Europa, é utilizado, por exemplo, no futebol já há muitos anos. Tanto a liga inglesa quanto a liga alemã, eles utilizam, todos os clubes da primeira divisão utilizam sistemas, né, baseados em informações estatísticas. Então, isso é bastante difundido, principalmente na Europa. Aqui no Brasil, o panorama é diferente ainda. Poucos clubes utilizam. Os poucos clubes que utilizam usam mais a parte de contratação de jogador, que é onde os jogadores são classificados, né, estatisticamente pelo seu desempenho, e aí, de acordo com o ranqueamento ali, você busca, acha um jogador que te interessa. Você faz o processo de decisão em cima dos dados estatísticos. Exatamente, isso. Então, os clubes utilizam bastante isso. Os que utilizam, que são poucos hoje, o clube que está bastante avançado nessa área é o Corinthians. Ele está bastante avançado, eles têm uma área de ciência do esporte dentro do clube, que está bastante avançado nessa área, né? Agora, aqui no Brasil, realmente, em comparação com os clubes da Europa, ainda está bastante atrasado. O grande diferencial me parece ser o nível de informação que a gente é capaz de ter com as tecnologias atuais. Como você disse, o sistema ele já existe, o conceito já existe há algum tempo, só que com o avanço da tecnologia, hoje a gente tem um nível de sofisticação da informação muito maior. Então você pode ter não só os dados estatísticos convencionais, como chute a gol, cabeçada, lançamento certo, passe errado, drible, mas uma série de informações muito mais
apuradas. E o clube que fizer bom uso dessas informações acaba se sobressaindo. Como você disse, não deve ser à toa que hoje a gente tem um time aí que está ganhando, está se sobressaindo no nosso mercado hoje. Está Claro, fazendo uso disso, né, das lógico, informações. sem dúvida, Conrado. E além disso, você tem também, você tem informações sobre o desempenho do time, no campeonato, em jogos específicos, você tem informação dos jogadores. Então você pode trabalhar, por exemplo, isso é bastante importante, o departamento de futebol do clube, o auxiliar técnico, o treinador, eles pegam essas informações. Então o treinador, por exemplo, ele determinou o modelo de jogo que ele vai utilizar, ele tem um sistema tático definido, ele sabe como que o time vai atuar na transição ofensiva, na defensiva, com posse de bola, enfim, ele tem tudo definido isso. E como hoje ele consegue checar se está tudo sendo feito de acordo com o que está determinado? O olho no vídeo e tal. Essas informações, esse sistema te traz um mundo de informações bastante específicos sobre os próprios jogadores, desempenho do jogador, o quanto ele correu no campo, enfim, é um mundo de A informação. gente tem algumas telas aqui onde Isso. você pode descrever melhor, com mais propriedade. Então a gente tem a primeira tela. Isso, essa tela é sobre. Isso é contratação de jogador, isso ajuda na contratação de jogador. Então a gente tem ali um exemplo do jogador, É o Mendieta. Mendieta, do Palmeiras. Então ele tem. Você tem ali informações estatísticas dele, é, como os gols, assistência, enfim. Além disso, você tem vídeos incompletos dos jogos que ele participou. Aí você tem essa outra tela, você pode escolher, por exemplo, você está procurando um jogador, você entrou, você viu o Mendieta, será que esse cara é bom? Como é que ele, você pode escolher algumas ações específicas dele dentro do campo. Então, por exemplo, eu quero ver vídeos dele só de chutes a gols, ou só de assistências que ele deu. Então, esse daí, na verdade, é um menu de jogadas, de tipos de jogada específica de um jogador específico. Quer dizer, a gente Isso. chega a esse nível de sofisticação do Exatamente. detalhe. Isso, como mostra aí na imagem ali do lado direito, você vê um campograma ali, né? Uma imagem do campo. Você pode selecionar em qual parte do campo você quer essas ações, se é no ataque, na defesa, lado direito, lado esquerdo. Então você consegue chegar a esse nível de E aí informação. sim você toma a decisão de contratar o cara ou não, ou de pelo menos começar aí sim o contato comercial, Isso, né, com a gente e ele. se ele está dentro do perfil que o treinador está querendo. Às vezes o treinador tem lá o modelo de jogo dele definido, ele quer, eu preciso de um jogador rápido que atue pela direita. Então você consegue chegar a esse nível de informação e ver se o perfil dele cabe no teu time. Muito bem, temos mais informações, mais telinhas aí para a gente ver também, para completar esse nível de informações. Isso, esse aí é um relatório, né? A tela O Léo também. Moura. Isso, é o Léo Moura no caso ali. Também é desempenho do jogador. Então ali você tem do lado esquerdo todo o desempenho dele que ele teve nesse jogo específico. Chute a gol, chute certo, chute errado, chute na trave, passe certo, passe errado, enfim. Do lado direito você tem ali toda a movimentação dele no campo, aonde ele deu piques, aonde ele deu passe certo, passe errado, enfim. Tem também monitoramento do desempenho físico do jogador, não só Tem, tático, né? tem, isso. Esses sistemas também conseguem avaliar, te ajudar a avaliar a parte física do jogador. Então, acho que está um pouquinho mais para Na frente. verdade, do lado esquerdo ainda a gente consegue ver, por exemplo, que nos gráficos, a parte final dos gráficos está tudo no chão porque o jogador saiu, o jogador foi Isso, foi substituído, né? substituído, isso. Aqueles gráficos ali do lado esquerdo, eles mostram a participação do jogador Isso aí é um jogo Isso específico, é um jogo é a análise específico. dele num jogo específico. Isso, correto, Vamos ver Conrado. lá na frente, vamos ver mais para frente, pessoal. Esse é um relatório analítico. Então, o que acontece? A equipe dessa empresa, ela recebe, ela pega os últimos jogos de um determinado adversário, por exemplo. Você vai enfrentar um adversário no final de semana. Então, ela pega os últimos 4 jogos desse teu adversário, analisa taticamente o time e ele te passa uma análise mostrando o sistema tático que normalmente eles têm utilizado nos últimos jogos e quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, por onde eles atacam mais, por onde você pode atacá-los mais. Então é um relatório analítico. Quer dizer, quando você vai enfrentar, por exemplo, um Tijuana, que você tem pouca informação, você não acompanha, você está vendo você não acompanha o Campeonato Mexicano, Isso. isso acaba sendo um auxílio para o treinador, no caso, para o Gilson Kleina,
para abrir o caminho para ele ver onde é que ele vai fazer um jogo bom, quais são os pontos fracos deles, quais são os pontos fortes deles, onde a gente tem que fortalecer a nossa defesa. Quer dizer, esse tipo de software ele faz uma análise individual de cada jogador e também do time. Exatamente, Conrado, é isso aí. Do time também. Então, você pode ter as informações dos jogadores, né, individualmente, quanto do time, e essa análise tática, técnica que é feita ali, te dá esses caminhos de como você pode enfrentar os adversários. Isso nos últimos 4 jogos, quer dizer, é a tendência atual do seu futuro adversário. Isso aí. Tem mais também a análise física dos jogadores, né? Isso. Essa é do Leandro, né? Isso, esse é o Leandro do Palmeiras, é um exemplo de uma análise do comportamento físico dele durante o jogo. Durante uma partida. Durante uma partida, isso. Então, como que é feito? Como eles chegam a esses dados? Eles instalam câmeras, né, dentro do estádio. Então, 2 câmeras já é o suficiente. Por que não pode pegar a imagem que é da transmissão da TV? Porque a imagem da transmissão, ela acompanha só aonde está a bola. Então, você instalando 2 câmeras, cada uma cobrindo metade de um campo, você tem a gravação da partida inteira cobrindo o campo inteiro. Então, essa informação vai para essa empresa, né? Eles fazem o tracking, que é fazer o pontinho de cada jogador, e aí o próprio sistema ele vai acompanhando a cabecinha do jogador e faz todo o traçado dele durante todo o jogo. Todo traçado, isso. Então você tem tempo, você tem o deslocamento do jogador, e aí, cara, você tem todas as informações. Você tem o quanto ele caminhou, o quanto ele correu, o quanto ele quantos deu, piques ele deu. Isso a gente tem no próximo. Pode passar para o próximo, por favor, pessoal. Bonito o símbolo. É esse. Isso. Então você tem no exemplo ali, o quanto ele, do lado esquerdo, você tem o quanto ele caminhou, o quanto ele trotou, o quanto ele correu, deu pique e tal. Separado, você tem informação separada a cada 15 minutos, de 0 a 15, 15 a 30, 30 a 45 e assim por diante. Então você consegue perceber em quais momentos do jogo ele teve um desempenho físico bom, em que momento que ele caiu. Você tem a informação de velocidade média durante o jogo inteiro que ele manteve, nesses piques que ele deu, qual foi a velocidade máxima que ele atingiu. Quer dizer, isso serve também para balizar não só o treinador, mas também o preparador físico. Isso, com certeza. Né? O seu desempenho nesse jogo aqui foi assim, um jogo anterior foi assado, do outro jogo foi assim. Quer dizer, aí ele consegue pegar o desempenho individual, pegar a evolução de cada um e falar, então vou ter que puxar mais ou puxar menos, senão esse cara vai estourar. Quer dizer, é um mundo de informações que serve para o diretor de futebol que vai contratar, para o técnico que vai escalar, que vai armar técnico e taticamente o time, para o preparador físico para ver como que as peças estão o desempenho de cada peça. Quando precisa poupar, por exemplo, o Valdívia, por exemplo, fazer uma análise dos jogos do Valdívia é fundamental, né? Porque a gente sabe que ele vai estourar a qualquer momento. Então são informações. Esse conceito demonstrado aqui nesses screenshots, a gente vai continuar no próximo bloco, porque além dessas análises quantitativas, a gente também tem análise tática da bola em jogo. A gente vai ver que o trabalho também é feito em vídeo para ilustração, tanto para preleção quanto para o próprio estudo do técnico. Isso a gente vai ver na continuação do programa, no próximo bloco. A gente volta já já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Saúde, educação, comportamento, política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente, você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Verdazo dessa semana. Conosco o gestor esportivo Andrés Montano. A gente está conversando aqui sobre o conceito de softwares de informação para gestores esportivos, para técnicos, para
preparadores físicos, para diretores de futebol, ferramentas que trazem com um nível de detalhamento muito alto, informações importantes para o desenvolvimento de um time de futebol. A gente tem também alguns vídeos que foram separados que podem ser usados em diversas situações. O primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês, podem soltar, é de um gol que vocês devem se lembrar, o gol do Leandro contra o Avaí, um jogo que foi feito lá em Itu. Vejam que o software congela a imagem bem na hora do cruzamento do Vinícius. A gente consegue ver com perfeição a linha de 4 do Avaí saindo, a hora que foi assim, a jogada nasceu num escanteio, a bola sai da área, o que os jogadores do Avaí fazem? Eles, aquele famoso grito do goleiro, né? Sai! Então, a zaga sai, só que deixaram o Leandro solto ali na esquerda. Quer dizer, o lateral direito, que devia ter marcado direitinho, saiu, mas saiu olhando, né? Deixa o Leandro sair por trás da zaga. E o Vinícius, certinho, hein? Cruzou por trás da zaga, o Leandro foi muito feliz também na finalização. Então, esse tipo de vídeo serve para quê? Esse tipo de vídeo serve para o treinador do Avaí chegar no vestiário depois do jogo, ou no dia seguinte, e falar, a bobagem que eles fizeram. Né, André? Exatamente. O vídeo ele serve para o treinador poder fazer a análise tática dele. E aí, o interessante é o seguinte, você tendo aqueles relatórios anteriores que a gente mostrou, você pode cruzar as informações dos relatórios com os vídeos. Então, você, acompanhando o desempenho do jogador, você consegue saber pelos relatórios aonde que ele mais tocou o ponto de ação dele, aonde que ele mais caminhou durante o campo e tal, e cruza com as informações do vídeo, nos contra-ataques, no lance de gol e tal. Então, você pode fazer a análise também, você cruzando a informação do vídeo com a informação com os dados, você tem uma fotografia, você tem um geral do jogo ali, você sabe tudo o que aconteceu no jogo, ali responde todas as suas perguntas, pelos relatórios e os vídeos. O que é muito mais difícil de fazer só na observação, que é como se fazia até 10, 15 anos atrás. Exatamente. Né? Isso. Então, isso daí serve, nesse caso, desse gol do Leandro, serve para o treinador do Avaí, serve para o treinador do próximo adversário do Palmeiras, que quiser estudar o Palmeiras. Né? Isso você consegue fazer com vários, qualquer jogo que você queira analisar. A gente tem mais um vídeo desse mesmo jogo, que é o Avaí marcando tentando marcar a saída de bola do Palmeiras. Então aí a imagem trava, mostra como é feita a pressão do Avaí e como o Palmeiras teria que sair. Então, nesse caso, o próximo adversário do Avaí teria que mostrar para os jogadores, ó como eles vão marcar a pressão. Então, ó como a gente tem que sair dessa pressão. Exatamente. Aí, ó o azulzinho, mostra como sair dessa pressão. Isso, exatamente. Aí o treinador ele pode passar, né, essa orientação para os jogadores dele e poder consertar esse tipo de situação para não acontecer no futuro. Né? É uma situação bem específica, que parece banal, mas que pode ser decisivo num lance fortuito durante o jogo. Claro. Pode significar tomar um gol ou não tomar um gol e ganhar um jogo ou perder um jogo. Claro, Conrado, sem dúvida. Ajuda bastante isso. Vamos pro próximo. É um lance do jogo do Corinthians contra a Ponte Preta. A gente vê aí a Ponte Preta tentando furar o sistema defensivo do Corinthians. Logo no comecinho do jogo, a gente vê 2 minutos jogados. A Ponte Preta trabalha a bola e olha a formação do Corinthians. A gente vê claramente as duas linhas de 4 de defesa do Corinthians. As duas linhas de 4 e os dois atacantes marcando a primeira saída. Você vê que passa pela primeira linha, no que vai passar pela segunda, o Fábio Santos se adianta e consegue fazer o corte e matar a jogada. É muito interessante para o próximo adversário do Corinthians tentar imaginar um jeito de furar esse posicionamento. Né? Claro, sem dúvida. E para o treinador do time poder arrumar o time dele para ele não sofrer mais esse tipo de situação. Perfeitamente. Quer dizer, com esse complemento, então a gente consegue traçar toda a relação que a observação pura e simples pode dar, que é o que sempre foi feito. É o cara que olha futebol, destaca futebol, entende futebol. A gente tem o recurso tecnológico para congelar a imagem, fazer os gráficos, e ainda você cruza tudo isso com os dados estatísticos. Isso, exatamente. Então é isso que faz os clubes hoje, quem usa bem essas informações, sobressaírem. Né, com certeza, Conrado. Está bastante à frente dos outros, porque você tem ali, como eu falei anteriormente, a resposta para o que aconteceu. O que você poderia ter corrigido, o que poderia não ter acontecido no jogo para você tomar um gol, ou o que você poderia ter feito para
em determinada jogada para você chegar ao gol do adversário. Você vê se seu time está compactado ou não está compactado, se eles estão, se a amplitude tá de acordo com o que você determinou, enfim, todos os princípios que você determina, que o treinador determina para o time dele, ele pode confirmar ali, ele pega as informações do vídeo, analisa e pega as informações do relatório com desempenho e tal. Então ele tem a fotografia completa do jogo, ele pode tirar todas as conclusões, né, a partir daí. E se eventualmente ele não tem uma peça para solucionar um eventual problema que ele tenha encontrado, o que ele faz? Ele vai no mercado e acha um jogador com essas características ou mais próximo disso e resolve o seu problema. Exatamente. Ele vai buscar ajuda, né, do software para buscar jogador no mercado. Então, como esses softwares são bastante avançados, você consegue achar o perfil do jogador que você deseja, se ele é rápido, se ele chuta com o pé direito, se ele ataca pela direita, pela esquerda, se ele é meio atacante, enfim, você determina o perfil que você quer, você acha, e de acordo com o desempenho estatístico dele, você escolhe, eu quero esse aqui, então vamos buscar no mercado, esses aqui são os que a gente elegeu para que vão resolver o nosso problema, podem resolver o nosso problema. Isso tudo que a gente viu são exemplos de um software, né? Agora, como a gente mencionou lá no começo, existem várias empresas que desenvolvem o mesmo tipo de software. Então, aí cabe aos clubes identificarem qual dessas empresas desenvolve o software que mais agrada. Né? Que vai ter um software que vai ser melhor numa parte do que em outra. Por exemplo, nesse monitoramento, eu acredito que não dê para você instalar câmeras em todos os jogos do mundo para fazer um monitoramento físico, por exemplo, que é aquilo que você falou, que as câmeras ficam fixas para pegar o campo todo. Não dá para você ir lá no campeonato da Nigéria e fazer isso. Espero que um dia dê, né? Aí depende muito da estrutura que o local tem, então tem algumas variáveis, né? Mas via de regra, por exemplo, no Brasil, normalmente você consegue, porque você pode instalar as câmeras fixas no seu estádio onde você joga sempre, e quando você joga fora, você pode levar câmeras móveis que também gravam a informação. Então, depende um pouco da estrutura, mas via de regra você consegue. Na verdade é isso, então. Quer dizer, depende da empresa, né? O nível de estrutura que ela já tem para monitorar o maior número de jogos possível vai ser o maior nível de detalhe que você vai ter. Exatamente, Conrado. E como é que está sendo a resposta dos clubes com relação a esse conceito aqui no Brasil? Isso ainda, como eu te falei, como ainda não é tão difundido no Brasil quanto lá fora, os clubes não têm ainda aquela visão, né, que a gente deseja, aquela visão profissional que o sistema vai, todas essas ferramentas vão realmente ajudar. Então isso esbarra um pouco no amadorismo que existe nos clubes ainda hoje. Então os clubes ainda não aceitam da forma como lá fora, por exemplo, já é largamente difundido. Então, aqui ainda existe algumas barreiras. Você acha que eles têm medo de serem substituídos? Aquele velho medo do homem ter medo de ser substituído por uma máquina? Pode ser. Pode ser porque essa parte, por exemplo, o software que te ajuda a contratar jogador. Então você vai buscar o jogador tal no mercado, você pode esbarrar, de repente um agente, alguém que ache que está pegando o lugar dele no mercado, ou seja, alguma coisa assim, você pode ter esse tipo de... Várias barreiras de resistência, porque esse tipo de software, bem ou mal, ele acaba mudando, mexendo um pouquinho na estrutura, né, dos negócios, de como as compras e vendas acabam se desenvolvendo. Né? Isso, mexe um pouco com a dinâmica do mercado. Tá. Pelo que eu tenho conhecimento, o Gilson Kleina usa um desses softwares, mas ele usa um software muito simples, que ele tem pouquíssimos recursos em relação ao potencial que a gente sabe que já tem. O Palmeiras precisa evoluir nesse aspecto, né? Conrado, precisa sim. Não só o Palmeiras, como eu te falei, outros times também ainda não utilizam, não tem ainda essa visão para utilizar esse tipo de sistema. E o Palmeiras se enquadra nessa situação também, ainda não há algo tão desenvolvido nessa área lá dentro. Como já falei antes, ao contrário do Corinthians. O Corinthians está bastante à frente dos outros clubes. Eles têm uma área que cuida só disso, de ciência do esporte, então eles estão desenvolvendo muita coisa lá dentro, estão bastante à frente mesmo. E o Palmeiras ainda precisa melhorar bastante. O ideal até é que o clube mantenha não só contrato com uma empresa, mas duas ou mais, para até comparar os dados
fornecidos por um software, fornecido por outro, né? Para ter certeza, né? Porque de repente você pode ter uma visão um pouco distorcida por causa de uma metodologia, enfim. Então você pega, o cara se destaca no software A, no software B, no software C, é certeza. Né? E o investimento que se faz num software de ponta, o investimento anual gira em torno de quanto? Investimento anual, com todas essas funcionalidades que eu te Tudo, mostrei ali, com completão. tudo, pode gerar aí entre 40 e 50 mil euros por ano. 40, 50 mil euros Por ano. ano, exatamente. Tá. Tecnologia de ponta. Tá. Aí você pega uma contratação bem feita de um jogador que daqui 2 anos ele vai ser vendido por 5, 10 milhões de euros. Pagou e sobrou, né? Fora o ganho técnico que isso reverteu. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pode te dar uma vantagem bastante grande, né? Aos clubes com relação ao que ele investiu num sistema desse com o que ele vai ter de retorno na frente. Isso aí, cara, não tenha dúvida. Então, quer dizer, falta um pouquinho de coragem aos clubes de botar a mão no bolso e falar assim, pô, 50 mil euros, dá 100 mil reais, 100 e poucos mil reais. É coragem para investir, porque vai dar o retorno. Tem que saber se impor diante das dificuldades políticas que se pode ter internas e falar assim, olha, você vai investir 50 mil euros, por que não compram de 10 mil euros? Porque o de 10 mil euros não vai te dar informação suficiente. Né? O de 50 mil euros anuais, ele é mais caro, ele é muito mais caro. Tá difícil, mas é investimento. E vai dar retorno, certamente vai dar retorno. Vai dar retorno dentro de campo, vai dar retorno financeiro. Afinal de contas, para que serve todo esse monte de informação? É para fazer o time jogar melhor, ganha jogo, ganha campeonato, ganha mais dinheiro. É um círculo virtuoso, né, André? Claro, sem dúvida, Conrado. E tem um detalhe ainda aí nisso. Não adianta também o clube comprar, adquirir um sistema desse, se ele não tem gente capacitada lá dentro que consiga extrair o máximo de informação possível dali. Porque alguns clubes, por exemplo, estão tendo agora, estão criando áreas com análise de desempenho e tal. E aí sim, você tendo gente capacitada para poder utilizar as ferramentas, extrair as informações e passar para a comissão técnica, é importante. Não adianta o clube comprar o sistema e deixar lá ou passa para a mão de quem não sabe usar, não vai tirar proveito daquilo, ou fica esquecido no canto. A gente comprou, mas fica... Então tem que também o clube tem que ter a consciência de ter a estrutura, gente capacitada para poder operar esse tipo de ferramenta, utilizar. Se eu fosse técnico de futebol, independente de ser vinculado ao clube ou não, claro, o técnico é profissional, vive mudando de clube toda hora, eu investiria pessoalmente, hoje esses caras ganham tudo 100, 200, 300 pau por mês, eu investiria um pequeno valor mensal ali até completar esses 50 mil euros anuais, para ter para mim essas informações. E eu levaria essas informações para mim, para o clube que eu fosse. É fundamental hoje a gente saber utilizar as informações nesse nível apurado que a gente tem hoje. A gente vai fazer mais uma paradinha, o Andrés continua com a gente vai voltar para a nossa pauta normal e daí o Andrés vai falar como torcedor para a gente dos assuntos que a gente ainda tem pela frente. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.